Queremos cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Estamos de volta com a lição de número 4, com a nossa pré-aula, classe de jovens, lições para 2023. Essa lição aqui será para o dia 22 de janeiro de 2023. O título, A Santificação e a Palavra de Deus. Esse é o canal O Som do Clarim, trazendo para você pré-aulas para ajudar na EBD. Estamos agora com a classe de jovens. Você pode pegar outras lições anteriores em nossas playlists, tá bom? Compartilhe nossos vídeos, assine nosso canal gratuitamente e participe aí de nossos projetos. O texto principal diz assim: Sucedeu, pois, que ouvindo o rei as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. Segundo Reis 22:11. Resumo da lição. Todo avivamento verdadeiro é precedido pelo ensino e o cumprimento da palavra de Deus. Não é por força ou por movimentos humanos. Então, querido jovem, você que é professor, você que é aluno, você que é frequentador assíduo da Escola Bíblica Dominical, essa lição é muito importante porque ela faz uma ligação entre a santificação e a palavra de Deus para que nós tenhamos realmente um avivamento genuíno. O texto bíblico está em 2 Reis 22, 3 a 8 e o versículo 11, e 2 Reis também 21, 22 e 23, tá certo? 2 Reis capítulo 3, 21, 22 e 23. Então nós vamos ler nesse instante. Sucedeu, pois, que no ano 18º do rei Josias, o rei mandou o escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo: Sobe a Hilquias, o sumo sacerdote, para que tome o dinheiro que trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas do umbral da porta ajuntaram do povo, e que eu dei na mão dos que têm o cargo da obra e estão encarregados da casa do Senhor, para que o deem àqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor, para repararem as fendas da casa, aos carpinteiros e aos edificadores e aos pedreiros, e para comprar madeira e pedras lavradas, para repararem a casa. Porém, com eles se não fez conta do dinheiro que lhes entregara nas suas mãos, porquanto procediam com fidelidade. Então disse o sumo sacerdote Hilquias ao escrivão Safã: Achei o livro da lei na casa do Senhor. E Hilquias deu o livro a Safã, e ele o leu. Sucedeu, pois, que, ouvindo o rei as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. E o rei subiu à casa do Senhor, e com ele todos os homens de Judá e todos os moradores de Jerusalém, e os sacerdotes e os profetas e todo o povo, desde o menor até o maior, e o leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro do concerto que se achou na casa do Senhor. E o rei se pôs em pé junto à coluna e fez o concerto perante o Senhor, para andarem com o Senhor e guardarem os seus mandamentos, e os seus testemunhos e os seus estatutos, com todo o coração e com toda a alma, confirmando as palavras desse concerto, que estavam escritas naquele livro, e todo o povo esteve por este concerto. E o rei deu ordem a todo o povo, dizendo: Celebrai a Páscoa ao Senhor vosso Deus, como está escrito no livro do concerto, porque nunca se celebrou tal Páscoa como esta desde os dias dos juízes que julgaram a Israel, nem em todos os dias dos reis de Israel, nem tampouco dos reis de Judá. E antes dele não houve rei semelhante que se convertesse ao Senhor com todo o seu coração, e com toda a sua alma, e com todas as suas forças, conforme toda a lei de Moisés, e depois dele nunca se levantou outro tal. Observe aqui que, ao estudar a respeito da santidade sem considerar a palavra de Deus, pois é por intermédio dela que conhecemos a revelação progressiva de Deus,
conhecemos sua vontade e também o seu plano de salvação para a humanidade, nós observamos que estamos observando aí, nós estamos olhando aqui, que esse é o caminho realmente para a santificação e para o avivamento. Jesus afirmou que é por meio de sua palavra que somos santificados. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Para demonstrar a importância e o poder que a Escritura Sagrada tem na vida do cristão, nós vamos perceber nesta lição dois grandes avivamentos do povo de Israel registrados no Antigo Testamento, em especial o avivamento liderado por Josias, rei de Judá. Mas sempre era precedido da leitura da palavra de Deus, obediência aos estatutos do Senhor, observando a palavra de Deus, e também o arrependimento do povo, a volta ao Senhor, porque o povo fazia o que era mal aos olhos do Senhor, se desviava, cada um buscava fazer sua própria vontade e se afastavam completamente da vontade de Deus, e Deus levantava sempre um homem, uma mulher, para que trouxesse à memória o quanto Deus foi generoso, maravilhoso, e Deus não quer o afastamento nem a ruína de ninguém. Está escrito que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Então, nesta primeira parte, todo o avivamento é precedido pelo ensino da palavra, quer dizer, antes vem o ensino, antes vem realmente a orientação pela palavra de Deus. Os dois avivamentos mais significativos de Israel, antes do exílio, foram realmente assim, não é? Foram protagonizados pelos reis Ezequias no ano do ano 716 a 687 e Josias do ano 639 a 609. Vocês sabem que aqui o ano ele é decrescente, a contagem é decrescente. Ezequias inicia a reforma abrindo e reparando as portas do templo e reconduzindo o povo, à palavra de Deus, fazendo com que o povo retorne à palavra de Deus, a busca pela santificação. Então, ele restabeleceu o culto ao Senhor e purificou o templo. É preciso que haja isso, é preciso que se proceda dessa forma. O rei Josias também promoveu uma reforma espiritual com base na descoberta de um manuscrito antigo no templo de Jerusalém. Eram as escrituras, o livro da lei estava perdido dentro da casa do Senhor. Observe que a situação era tão terrível que eles nem liam mais a palavra, não mais meditavam no livro da lei, e o livro da lei estava perdido ali e foi achado dentro da casa do Senhor. Com o retorno do estudo das Escrituras, o povo se converte novamente e se centraliza agora a um culto de adoração a Deus em Jerusalém. Celebração da Páscoa de forma inovadora com a participação das 12 tribos de Israel. Então observe aqui a característica principal dos dois avivamentos foi o quê? Retorno à palavra. E o que é que a palavra produz assim para que haja esse despertamento e esse avivamento? A palavra de Deus, ela é a bússola, ela é o nosso manual. A palavra de Deus, ela é pão, ela é água, ela é refrigério. A palavra de Deus é o alimento. A palavra de Deus é tudo para nós. Então, quando se volta à palavra de Deus, ele promove essa restauração de acordo o povo se dobra, de acordo o povo se arrepende, deixa o mal, se converte ao Senhor, e Deus aí, então, perdoa os pecados, sara a ferida e realmente manda o avivamento sobre o seu povo. Josias reinou 31 anos em Jerusalém. Quer conferir? Segundo o livro dos Reis, capítulo 22, versículo 1. 31 anos em Jerusalém. Observe que foi um tempo muito longo.
E graças a Deus que Josias foi um rei que realmente voltou-se para o conserto a Deus, levou o povo a fazer concertos com Deus. Josias foi um homem que trouxe, não é, o retorno do povo à palavra de Deus, e assim Deus operou tremendamente. Enquanto esteve sob o controle da Assíria, teve dificuldades para fazer qualquer reforma religiosa, pois ali lhe foi imposta uma obrigação de adorar deuses pagãos. É preciso observar isso, porque enquanto estava sob ali aos assírios, os assírios impunham ali uma ordem, uma obrigação de adorar seus deuses. Após a morte de Assurbanipal, rei da Assíria, ocorrida aproximadamente no ano 632 a.C., Josias aproveitou o momento para promover mudanças em seu reino, e isso veio a trazer o retorno do povo à palavra de Deus e à adoração ao Deus Todo-Poderoso, Deus de Israel. Então ele iniciou mudanças com a reforma das estruturas físicas do templo, e durante essa reforma o livro da lei foi encontrado pelo sumo sacerdote Ilquias, e então chega às mãos do rei. A leitura das Escrituras, então, passa a ser um marco na vida de Josias, que percebeu o quanto ele e o povo estavam distantes dos caminhos do Senhor. Realmente, se nós não examinarmos as Escrituras, se nós não lermos e não procurarmos examinar a palavra de Deus, nós não enxergaremos o perigo, nós não veremos o quanto nós estamos nos distanciando dos caminhos do Senhor. Então a Bíblia, ela nos traz para a direção certa, nos conduz à direção correta e nos leva a Deus. O rei passa a ser outra pessoa a partir do confronto com a palavra de Deus. Então a leitura compromissada da palavra, ela produz arrependimento, ela produz quebrantamento, traz um renovo, e nós observamos que houve uma mudança tremenda. O povo realmente voltou-se para Deus através da palavra. Então, meus queridos jovens, podemos observar que a palavra de Deus, ela é muito importante para nós, é muito importante para a sua vida, é muito importante para todo o seu viver. A palavra de Deus, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que espada de dois gumes. Ela é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração e penetra até a divisão da alma e do espírito. O rei estava triste por sua situação e também a situação do povo. Pede ao sacerdote para consultar ao Senhor e fica sabendo que Jerusalém seria destruída. Deus reconhece a atitude sincera do rei, mas não tira as consequências que cairiam sobre Judá. Mas entretanto, Deus adia o acontecimento. A Bíblia, ela é como um espelho, ela mostra a realidade de cada pessoa diante de Deus. A Bíblia, ela é nosso guia, nosso livro de cabeceira, nossa regra de fé e prática. Quando alguém busca ler e obedecer a palavra de Deus com reverência, ela provoca mudanças. Josias tinha dado o primeiro passo, que era reconhecer a situação real em que se encontrava o povo diante de Deus. E agora a palavra de Deus, ela vem realmente coroar essa busca a Deus, e Deus operou tremendamente. Os resultados do retorno à palavra de Deus, nós vamos ver. Primeiro, vemos a purificação do templo, vemos a eliminação dos elementos que promoviam a idolatria em todo o território nacional, e vemos também o restabelecimento do culto a Deus. Isso foi maravilhoso. Josias e o povo, não é, atentaram para a palavra de Deus, fizeram um pacto com o Todo-Poderoso, e Deus os abençoou tremendamente. Então, nós recomendamos para a nossa juventude, para os nossos jovens, a leitura da palavra, a meditação da palavra e a obediência a esta palavra. E serás que, quando obedeceres à voz do Senhor teu Deus, então estas bênçãos te seguirão, diz a palavra de Deus, não é?
O rei também ordenou que fossem derrubadas as casas dos prostitutos cultuais que estavam ali naquele ambiente. Tudo foi retirado pelo rei Josias. O retorno à adoração por meio da Páscoa. Essa terceira parte da lição fala que a festa da Páscoa, centralizada em Jerusalém, observe que nos tempos de Josias, antes da reforma, a Páscoa não era mais celebrada. Ele vai participar de sua primeira Páscoa somente no 18º ano do seu reinado, 18 anos. Páscoa é a mais importante festa judaica, por quê? Porque é a celebração da libertação dos hebreus do Egito. A libertação do povo do Egito, que saiu do Egito rumo a Canaã. Então a Páscoa ela tem esse significado de saída, comemorar a saída lá do Egito. Tem um significado importante para os israelitas e seu relacionamento com Deus, como o único Deus. E está escrito: ouve Israel, o Senhor Deus é o teu único Senhor. A centralização da Páscoa em Jerusalém foi um dos pontos principais dessa reforma de Josias. Por quê? Porque a celebração se transformou em um evento nacional. A celebração, como foi centralizada, exigiu a formação de toda uma estrutura. Acontecia em 14 do mês de Abibe, conforme a orientação do Senhor em Deuteronômio 16, versículo 1. A maior Páscoa de todos os tempos foi celebrada com o rei Josias e o povo. O próprio texto bíblico afirma, não é, que a Páscoa de Josias foi a maior desde os dias dos juízes. Na celebração foram oferecidos vários sacrifícios ao Senhor, foi uma festa que durou 7 dias, deve ter sido algo inesquecível para os judeus. Festa linda, comemoração de libertação. A leitura do livro da lei encontrado no templo durante a reforma aguçou a fé de Josias, de grande parte do povo, e Josias e o povo eles se alegraram e realmente festejaram, celebraram. Assim, mudanças significativas foram realizadas com o intuito de retornar à fé e à adoração ao Senhor. A palavra de Deus tem esse poder de confrontar as pessoas, de revelar seus pecados, suas falhas, com vistas à restauração, santificação e comunhão com Deus. Então a palavra de Deus é importantíssima para mim e para você. Agora, veja o que é que Paulo diz. 1 Coríntios 5, 6 e 7. Paulo usa a figura da Páscoa para exortar a pureza cristã, exortar o povo à pureza cristã. Ao escrever aos Coríntios, ele usa essa metáfora do fermento, elemento que era proibido na preparação da Páscoa, não é? Exortando os cristãos sobre as impurezas que haviam adentrado na igreja para incentivar a busca agora da pureza. Na Bíblia, o fermento é tido como um símbolo do que é mal e prejudicial. Por quê? Porque incha a massa. Então o fermento é usado ali para inchar a massa, para fazer crescer. Da mesma forma que durante a celebração da Páscoa era lançada fora todo tipo de fermento, Êxodo capítulo 12, versículo 15, assim também a igreja deve se purificar, retirando do seu meio tudo aquilo que pertence ao velho homem, ou seja, ao fermento, tirar o fermento que leveda a massa. Atualmente a Páscoa tem um novo sentido para os cristãos. Paulo apresenta Cristo como o verdadeiro Cordeiro Pascal que foi crucificado por nós. Cristo, então, é a nossa Páscoa. O que é a Páscoa para o cristão? Cristo, que foi morto, ressuscitou e agora está vivo. O sangue de Cristo aspergido na cruz é a causa da libertação espiritual de todo aquele que crê. O cristão deve celebrar a santificação, deve celebrar a salvação, a libertação em Cristo e praticar a pureza cristã por meio da santificação. Esse é o sentido da Páscoa para os cristãos, para nós,
para a igreja. Então observe, jovem, que esse título aqui, a santificação e a palavra de Deus, a Bíblia ela é responsável por esse retorno do homem a Deus. A palavra de Deus ela é o nosso pão diário. Nesta lição, querido jovem, professor, aluno, você que é simpatizante da escola, participante das classes de jovens, aqui vimos os dois avivamentos mais significativos de Israel, que foram protagonizados primeiro pelo rei Ezequias e depois pelo rei Josias. Ambos esses avivamentos, eles foram precedidos pelo ensino da palavra. Houve primeiro o ensino da palavra. A palavra primeiro agiu nos corações das pessoas. A palavra de Deus, ela promove isso. O que traz o avivamento não é outra coisa, mas a palavra de Deus, a oração, o quebrantamento, o arrependimento, tudo isso é um conjunto de coisas que leva ao arrependimento. Josias primeiro foi transformado pelo efeito do confronto com a palavra, para depois conduzir os líderes e o povo ao confronto com a mesma palavra, e o resultado qual foi? Uma busca nacional por uma vida de santidade, de santificação. Eles foram agora tocados e vamos dizer assim, todos de uma só vez, ali, unidos, buscaram ao Senhor e o Senhor veio em seu favor. Desejamos a você que você realmente aproveite o que Deus tem disponibilizado nesses últimos dias para você. Deus tem te dado a palavra, Deus tem te dado oportunidades para você servir, Deus tem te dado sabedoria, Deus tem te dado dons. O Senhor tem te provido de todas as coisas. Então, aproveite isso que Deus tem te dado. Deus é maravilhoso, Deus é longânimo, benigno, amável, mas Deus também é justo e é um Deus severo. Então pense nisso. Deus é maravilhoso, Deus também espera de nós uma ação, tá bom? Vamos fazer a obra de Deus com a palavra de Deus e com essa disposição de servir ao Senhor, buscando esse avivamento para estes últimos dias. A todos o nosso muito obrigado pela atenção e desejamos a você uma aula abençoada, que o Espírito de Deus fale forte, tremendamente no seu coração neste domingo, e que você possa ser cada vez mais abençoado na Escola Bíblica Dominical. Inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações, compartilhe os vídeos e nos ajude para que outras pessoas também recebam esse material. A todos, nosso muito obrigado. Até uma próxima pré-aula, se Deus nos permitir. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, o Teu Filho, nós Te agradecemos. Louvamos o Teu nome, Senhor, pela oportunidade que aqui temos diante de Ti, de estar através da internet, através deste aplicativo, desta plataforma, transmitindo, Senhor, pré-aulas, ensinos através da Tua palavra, para que cheguem a outras pessoas e assim a Tua palavra encontre guarida em corações, Pai. Em nome de Jesus te pedimos a Tua bênção e te agradecemos desde agora e para sempre. Amém. A todos, nosso muito obrigado e até uma próxima.